pessoal da quarta etapa da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia, aqui então com o professor Ronaldo Moura. E aí então pessoal, na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do capítulo 1, aonde então nós vamos continuar a partir dessa temática, Brasil, um país com dimensões continentais, página 212. E aí, como nós sabemos, pessoal, já falamos na videoaula anterior, que sim, o Brasil tem uma extensão territorial enorme, sim, é conhecido como um país continental. Territorialmente, o Brasil aí tem uma extensão de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que o faz ser o quinto maior país em extensão territorial, tá certo? Ficando apenas atrás do maior país em extensão territorial, a Rússia. Depois, em segundo, o Canadá. Em terceiro, a China. E em quarto, os Estados Unidos. Olha que curioso, pessoal. Se forem terras contínuas, pregadas ao seu território original, o Brasil é o quarto em extensão territorial. Os Estados Unidos passariam a quinto. Os Estados Unidos, eles estão em quarto em extensão territorial porque eles somam o território do Alasca, que fica acima do Canadá. Então, juntando o território norte-americano com o Alasca, que fica depois do Canadá, aí os Estados Unidos, então, superam o Brasil em extensão territorial. Outra coisa importante, pessoal, é que, então, o Brasil, sim, tem essa extensão enorme territorial, tanto do ponto de vista latitudinal, norte e sul, quanto do ponto de vista longitudinal, leste-oeste. E é graças a essa enorme extensão longitudinal leste-oeste que faz com que o Brasil tenha 4 fusos horários. Olha o mapa. Tem o fuso horário aí, né, de Fernando Noronha, tem o fuso horário de Brasília, podemos assim dizer, né, o fuso horário de Manaus e o fuso horário do Rio Branco, capital do Acre. E aí sempre vocês tenham em mente que as horas, elas então aumentam rumo ao meridiano de Greenwich, ou seja, rumo a leste, e elas diminuem rumo, tá certo, a oeste. Portanto, se aqui em Brasília, onde nós piauienses estamos no fuso, for meio-dia, em Fernando Noronha, por exemplo, vai ser 1 hora a mais, ou seja, 1 hora da tarde. Já em Manaus, por exemplo, vai ser 11 horas da manhã, e lá no Acre, em Rio Branco, vai ser 10 horas. Então, para esquerda, né, para oeste, as horas diminuem. No caso, 1 hora a menos nesse fuso horário de Manaus e 2 horas a menos no fuso horário do Rio Branco. Já em relação ao fuso horário de Fernando Noronha, aumenta 1 hora, mais 1 hora, tá certo? Em relação ao fuso horário de Brasília, tá certo? Olha que curioso, né? Se você, por exemplo, pega um avião aqui em Teresina, meio-dia, e vai para Fernando de Noronha, o voo dura 1 hora, então é para você chegar lá 1 hora da tarde, mas quando você vai ver no relógio local lá de Fernando de Noronha, são 2 horas, porque sim, acrescenta-se 1 hora a mais por conta do deslocamento e por conta do fuso horário, ok, pessoal? Então, dando aí continuidade, vocês podem observar aqui, quis trazer para vocês um mapa dos fusos horários do mundo. O meridiano que define essas horas a mais ou a menos é o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, que é esse meridiano aqui, ó, que corta o meio do planeta, podemos assim dizer. Greenwich, porque é uma localidade, uma cidade, né, da Inglaterra, tá bom? Então, do meridiano de Greenwich para leste, para a direita, as horas aumentam. Já do meridiano de Greenwich para oeste, as horas diminuem. Então, aqui você pegando o Brasil, olha os 4 fusos horários aí, os 4 fusos horários. Consequentemente, o fuso horário principal do Brasil é de Brasília, e a partir desse fuso horário de Brasília para Fernando Noronha, 1 hora a mais, do fuso horário de Brasília para Manaus, 1 hora a menos, para Rio Branco, Acre, 2 horas a menos, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, isso aí já na página 213, são os aspectos físicos do território brasileiro. Sim, o Brasil, por ter essa imensidão de terras, de território, né, existe sim uma diversidade de paisagens naturais
graças a Deus, uma mais bela do que a outra. E aí, um dos aspectos físicos mais relevantes, olha aí que curioso, né? Redundante, né? São o relevo brasileiro. Ou seja, relevo, pessoal, é nada menos nada mais do que os diferentes modelos de superfície do território brasileiro ou mundial. Então, as diferentes formas, modelos de um território se chama relevo, sendo os principais tipos de relevo: planalto, planície e depressão. Planalto, pessoal, vai ser nada menos nada mais do que aqueles relevos irregulares, ou seja, aqueles territórios irregulares, como no caso chapadas, morros e serras. Já a planície são superfícies, pessoal, com poucas elevações, praticamente planas, né? Sem grandes desníveis. E depressão são terras baixas em relação às terras vizinhas. Então, aquela terra mais baixa em relação às terras vizinhas, essa terra baixa então se chama depressão. Para nós compreendermos um pouco melhor, eu trouxe essa imagem para vocês. Olha aqui então o que seria planalto, né? Essa elevação, toda essa elevação então da superfície seria então planalto. Já essa terra aqui, ó, abaixo das terras aqui, ó, ao redor, se chama depressão. Já essa terra aqui, ó, plana, sem tantos desníveis, planície. Então aqui, por essa imagem, dá para nós percebermos na prática essas diferenças de planalto, planície e depressão, ok? E aí, um outro ponto importantíssimo são os rios e as regiões hidrográficas do Brasil. Está aí na página 214. Primeiro, falarmos da importância dos rios. Foi graças aos grandes rios, né? Nilo, Tigre e Eufrates, Rio Indo, Rio Amarelo, que propiciou a sedentarização do ser humano, consequentemente a prática agrícola, a criação de animais, a evolução de aldeias para a cidade, construção de reinos e impérios. Então, se a civilização surgiu, cresceu e se desenvolveu, sim, foi graças ao usufruto das águas dos rios, que até hoje, graças a Deus, são importantíssimas para todas as civilizações do planeta. E aí, pessoal, os rios brasileiros, né, distribuem-se em bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, pessoal, são nada mais do que aquela área que drena ou que recebe um rio ou águas de um rio e de seus afluentes. Então, aquela área que recebe água de um rio ou água de um rio e de seus afluentes se chama bacia hidrográfica. No Brasil, existem 12 bacias hidrográficas, sendo a maior, a mais importante, a bacia amazônica. Por quê, pessoal? Porque essa bacia ela corresponde a cerca de 45% do território brasileiro, sendo que nessa bacia o principal rio é o Rio Amazonas, que é o maior do mundo em questão de extensão e de volume de água. Tá certo, pessoal? E aí, aqui a gente mostra as 12 bacias. Nesse mapa, então, você pode ver as 12 bacias hidrográficas do Brasil, onde você vê a maior, né? A bacia hidrográfica amazônica, correspondendo aí a cerca de 45% do território brasileiro, ok? E aí, um tópico importantíssimo também são os climas do Brasil. Isso aí já na página 215. E aí, nós possuímos, pessoal, principalmente esses tipos de clima. O clima equatorial, tropical e subtropical. Clima equatorial, ele é presente em áreas próximas à linha do Equador, marcado por temperaturas quentes e úmidas, tá certo, pessoal? Já o clima tropical, presente em boa parte do Brasil, ele é marcado por duas estações bem definidas, um verão quente e um inverno frio. Só que um inverno frio com temperaturas acima de 18 graus Celsius, ok? Esse clima tropical, ele se subdivide em tropical semiárido, que também é presente em boa parte do Brasil, tá certo? Típico de locais quentes com poucas chuvas. Tropical de altitude, já esse típico de áreas com temperaturas baixas. E o tropical litorâneo, como o próprio nome está dizendo, típico de litoral, mas aonde propicia muitas chuvas, com muitas chuvas, tá certo? E o terceiro tipo de clima um pouco comum, né, no Brasil,
é o clima subtropical, também com duas estações bem definidas, um verão quente e um inverno frio. Só que esse inverno frio com temperaturas menores de 18 graus Celsius, tá certo? Aonde nessas regiões podem até gear ou nevar, tá certo, pessoal? Então aqui a gente vai terminando nossa videoaula de geografia. Fiquem com Deus, bons estudos. Valeu, pessoal!